Sejam muito bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou da GL Vipert e nesse programa eu trago técnicas e estratégias para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu sou especialista em ataque às dívidas e o nosso tema de hoje é: nossa, Dagi, me conta, qual é a primeira dívida que eu preciso negociar para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? É isso mesmo. Existe sim uma dívida que você pode começar e você deve começar por ela, e ao longo dessa aula aqui eu vou explicar por quê. Hoje o tema é: essa é a primeira dívida para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e são as dívidas com parentes e amigos. Uau, Dagi, sério? Que a primeira dívida que eu tenho que negociar é a dívida com parentes e amigos? Sim, eu vou te explicar por quê. Quando você deve parentes e amigos, em geral, se você é uma pessoa que se importa, né, com a sua, tem essa coisa do caráter, do tipo, devo, não nego e vou pagar, né? Eu sempre falo aqui que é devo, não nego e vou pagar pelo valor justo. E, em geral, as pessoas que me seguem aqui não são caloteiras e estelionatárias que querem dar golpes. São pessoas que querem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Quando você deve, seja amigos ou parentes, você tem vergonha. Quando você deve amigos e parentes, você, em geral, tem uma parada de respeito, sabe? Que você tem que levar em consideração, porque você pegou dinheiro de outra pessoa prometendo pagar. Então, em geral, o valor que está incluído aqui é o respeito pela outra pessoa que você pegou o empréstimo. Então, isso é importante também por esse quesito. E, por fim, pela paz mental. Quando você elimina a vergonha que você sente por estar devendo um familiar. Então, quando você elimina a vergonha por estar devendo um parente e um amigo, junto, você respeita essa pessoa que acreditou na sua palavra, automaticamente acontece o seu terceiro ganho, que é a paz mental de saber que você, sim, tem dívidas, mas você está se livrando delas por um valor justo, se livrando de todas elas sem precisar passar necessidade, sem precisar cortar até a pizza do final de semana e assim sucessivamente. Então, o que é importante você entender aqui? Você sempre começa negociando, né, e se livrando das dívidas com amigos e com parentes, porque uma pessoa que não tem paz mental para se livrar das dívidas não vai conseguir nem sequer dar os próximos passos. Ela acorda e dorme, perde o sono porque está devendo um amigo ou está devendo um parente, porque é desrespeitoso para com o outro, né, pessoa física, amigo ou parente que te emprestou esse dinheiro, passar por isso, e que você não merece e não precisa carregar essa vergonha de ter pedido dinheiro emprestado para alguém e não ter conseguido pagar ainda. E é por isso que dentro da minha metodologia eu priorizo aqui ensinar que as dívidas mais importantes e mais graves sempre vêm primeiro, não necessariamente as mais caras. E é por isso que eu falo no quadrante superior entram as dívidas com agiotas, parentes e amigos e dívidas com garantia, que é casa, carro, consignado, crédito pessoal com garantia em salário, financiamento de veículo, eu falei? Acho que falei. Então, basicamente, quando você entende que primeiro você prioriza essas dívidas, e é claro que aqui nos meus conteúdos você vai encontrar como priorizar essas dívidas, e a gente vai falar isso na aula de hoje. O que é importante você entender? Que se você deseja começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, existem sim dívidas que são prioritárias. E aqui nesse conteúdo eu estou falando da importância de começar pelo quadrante que envolve dívida com agiota, e eu tenho vídeo específico sobre isso, e dívidas com parentes e amigos. Isso não significa, é importante eu frisar isso não significa que você vai dar calote no resto, que você não vai pagar as outras dívidas. Nós estamos falando sobre técnicas de negociação que envolve negociar uma dívida primeiro, né, que envolve priorizar uma dívida em detrimento à outra. Então, quando a gente fala de uma dívida por vez aqui, não significa que você vai negociar uma e a outra negocie quando der. Não, mas a prioridade vai ser fechar um acordo, uma negociação com agiotas familiares e parentes, né? Por isso que esse primeiro quadrante, ele tem mais a ver
com a paz mental e com os juros altos que você paga para uma agiota do que especificadamente com taxa de juro mensal, ou quanto custa aquela dívida, ou quanto que é o comprometimento. Porque uma pessoa que deve agiotas, parentes ou amigos, e aqui eu estou falando exclusivamente de parentes e amigos, não consegue ter paz mental para ter clareza e criar uma estratégia de eliminação de dívidas. E por isso essas dívidas são priorizadas. Esse é o primeiro entendimento aqui da nossa aula, que isso, priorizar parentes e amigos, não significa dar o calote em banco, significa entender que para que eu possa me livrar de todas as dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, eu vou sim precisar ter um critério de priorização. Todas as dívidas deverão ser negociadas. Todos os credores deverão receber uma proposta de negociação, porém nós priorizamos sempre a negociação e liquidação das dívidas do quadrante que envolve agiota, parentes e amigos, tá? Vamos lá falar um pouco mais disso na prática. Essa foi a nossa introdução aqui do assunto, tá bom? Seguindo, vamos um pouco em frente, né? Dagi, cara, por que você sustenta essa tese de que eu devo priorizar pagar dívidas com amigos e parentes e também agiota? Eu sustento essa tese porque, em primeiro ponto, eu não vou falar nesse vídeo sobre dívida de agiota, eu já tenho um vídeo específico sobre isso. Mas, quando uma pessoa entra num cenário de endividamento e ela precisa recorrer a amigos e parentes, essa pessoa já perdeu, e eu vou tomar cuidado com as palavras aqui, mas essa pessoa já perdeu praticamente a sua dignidade financeira. Vou usar esse termo, tá? Para ficar mais leve. É uma pessoa que está num ponto de trabalhar o mês inteiro, fio a fio, das 5 da manhã até as 21 da noite, entre trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar dos filhos, ser marido, ser esposa, ou ser estudante, que seja, se for alguém solteiro sem filhos, e o dinheiro que ela recebe já não é suficiente para que ela pague seus compromissos financeiros, viva o mês e se sustente. Isso é quase, se eu comparar com empresas, é quase uma falência do CPF. Então, começar pelas dívidas com pessoas e parentes é devolver a dignidade financeira para esse trabalhador. Talvez você saiba, talvez não, mas o meu conteúdo, sim, é muito voltado para assalariados, para pessoas que trabalham, né, para CPFs, eu falo. Você não vai me ver falando aqui sobre dívida de CNPJ. Você vai me ver falando aqui de dívida para pessoa física. E o que é curioso aqui é que as dívidas com parentes e amigos na pessoa física são priorizadas pela dignidade financeira, pela paz mental que essa pessoa que pegou o dinheiro com outra pessoa física precisa ter, pelo respeito à outra pessoa que emprestou o dinheiro para você e que merece receber, porque essa pessoa que você emprestou dinheiro não tem nada a ver com os seus problemas. Os seus problemas financeiros não são problemas delas. Você pediu dinheiro emprestado e se comprometeu em pagar e agora está com dificuldade de pagar. Então, esse combo de porquês vem à frente. Já na pessoa jurídica, por exemplo, a orientação é outra. E essa é a razão pela qual eu ensino aqui CPF a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. É por isso que vocês sempre vão me ver falando. Porque quando o assunto é CNPJ, para a sobrevivência de um CNPJ, de uma empresa, a ideia é outra. Né? A ideia é outra. Não que o princípio do respeito e tal, mas para uma empresa não precisar fechar as portas, ela tem uma ordem de priorização de pagamento de dívidas também. Então, o que a pessoa física precisa entender? É importante para você, sim, se livrar das dívidas e negociar as dívidas com parentes e amigos, prioritariamente para que você recupere a sua dignidade financeira. Porque se você rala pra caramba e todos os meses você tem que recorrer a pessoas físicas para fazer um empréstimo, o teu primeiro passo é reconhecer que você está num cenário claro de superendividamento. E vou além, porque o superendividamento, eu estou falando de muitas dívidas financeiras, né? O superendividamento, na prática, não leva em consideração dívida com pessoas, né? Você chegou ao ponto de não ter mais crédito em bancos e recorrer a pessoas. E por isso esse tema é tão importante, por isso eu estou falando desse tema agora. Agora vamos entender. Existe uma parada aqui que eu gosto muito de frisar com vocês, que é o seguinte. O que é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Significa que eu não vou ter nenhuma parcela para pagar?
Então, eu procuro sempre contextualizar para vocês o seguinte: uma pessoa que está atolada em dívidas, que está devendo cheque especial, cartão de crédito, que tem financiamentos, que tem empréstimos consignados, empréstimos pessoais, que deve lojas, que deve imposto, que deve condomínio, que deve agiota, que deve parente, e algumas pessoas têm todas essas dívidas e outras só têm algumas, né, dessas dívidas. Essa pessoa, ela não vai conseguir, num passe de mágica, em 6 semanas, né, é o tempo do meu programa de acompanhamento inicial, né, ela não vai conseguir resolver todas as dívidas e zerar todas elas. O que ela vai conseguir é saber exatamente qual é a negociação adequada para cada dívida e efetivar uma negociação em cada uma dessas dívidas ao longo de um período razoável aí que eu coloco de 3 meses. 3 meses é o tempo ideal para você definir exatamente a negociação ideal para cada uma das suas dívidas. Então, quando eu falo de se livrar das dívidas com parentes e amigos, eu não estou falando que se você deve 20 mil reais para parentes e amigos, num passe de mágica você tem que arrumar 20 reais. Então, é importante você entender que a vantagem de se livrar da dívida com parentes e amigos fazendo uma negociação que seja boa para você e que também leve em consideração o outro envolvido, a outra parte envolvida, ou seja, um acordo entre as partes, é se livrar dessa dívida. É só você pensar, o que é melhor? Deitar no travesseiro e pensar, meu Deus, eu estou devendo o João há 3 meses e eu não consigo pagar. Do que você deitar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, eu consegui negociar com o João, eu parcelei aqueles 2 mil em 10 vezes de 200 e agora eu já até paguei a primeira parcela, faltam só 9. Entende a diferença de ter uma dívida tirando o seu sono e ter uma dívida negociada em condições que você pode cumprir? Porque de nada adianta também você fazer um parcelamento com um parente, com um amigo, ou um acordo de pagamento com um parente, um amigo, e não honrar esse acordo. Então, quando você começa a entender a vantagem que existe em se livrar da dívida de parente e amigo, fazendo uma boa negociação com eles, aí fica claro para você que isso é possível, mesmo que você esteja atolado em dívidas, mesmo que seu salário não sobre para nada, porque você não vai fazer uma negociação doida da sua cabeça, você vai fazer uma negociação dentro de um plano pessoal de eliminação de dívidas, tá? Agora vamos lá, entender isso na prática, tá? Sempre que eu trago esses conteúdos para vocês, eu procuro dar exemplos práticos, né? O que me marca muito é porque uma coisa é você ter uma teoria, né? E quem é da área científica vai falar isso mais até do que eu. Eu sempre tive essa teoria, né? Por quê? Eu via isso na prática. Eu, da GL, não cheguei a dever parentes. Eu cheguei a fazer um empréstimo consignado no nome da minha irmã. Foi a minha primeira dívida. A minha irmã, para me salvar do cheque especial do cartão de crédito, fez um consignado para mim. E eu sempre me matei para pagar esse consignado. Então, ela nunca teve que se preocupar com esse consignado. Então, antes de, né, começar a ajudar pessoas, eu tinha essa visão de dívida pautada na minha experiência. Então, para que talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu trabalhei 8 anos em banco e desde o meu primeiro ano de banco eu estava endividada. Eu tive que pegar esse empréstimo com a minha irmã, depois eu peguei consignado, depois eu fui só me enrolando. 5 anos depois eu cheguei no fundo do poço. A minha história tem por aí, eu não vou contar aqui muitos detalhes, mas eu cheguei no fundo do poço, renegociei a minha dívida e aí isso triplicou a minha dívida. Então a minha dívida, que era 30 mil, acabou virando 89 mil e junto com o meu carro eu devia mais de 100 mil reais com 24 anos, ganhando 4 mil por mês. E isso não aconteceu do dia para a noite. E eu nunca precisei pegar 2 mil emprestado com a minha família. Por quê? Eu tinha aquela frase na minha cabeça, que era melhor dever banco do que dever parente. E eu também tinha um trauma familiar, assim, sabe? De ter um familiar que vivia pedindo dinheiro e eu sentia que isso era vergonhoso. Então, eu não cheguei a pedir dinheiro para alguém. Eu cheguei a passar dificuldade, inclusive, para fazer mercado, mas não pedir dinheiro para ninguém, porque eu tinha muita vergonha. Só que eu sei que tem pessoas que pedem. E aí, quando eu comecei, né, quando eu fiz todo o meu caminho, que foi muito doloroso, eu não tinha um método, eu não tinha nenhum passo a passo para seguir, para me livrar das dívidas, eu fiz tudo errado, eu perdi muito dinheiro, eu perdi muito tempo, eu perdi saúde mental, enfim, a minha história é o que me fez fazer esse trabalho que eu faço até hoje, porque foi muito duro a minha caminhada para se livrar das dívidas. Só que
Quando eu comecei a atender, quando eu me livrei das minhas dívidas do jeito mais difícil, eu decidi que eu queria fazer diferente, porque eu tinha trabalhado dentro do banco e via todos os dias as atrocidades que aconteciam lá dentro e principalmente o quanto que eu, como gerente, não podia ajudar ninguém, né? Eu não tinha nenhuma ferramenta para ajudar as pessoas dentro do banco. Meu papel lá era sempre aumentar o juro que o banco ganhava, né? E isso é conversa para outro dia. Mas o que é importante você entender aqui? Quando eu comecei a ajudar pessoas em consultório, né, atendendo as pessoas e hoje ajudando mais de 1.300 pessoas com o método Mais Dinheiro Zero Dívida, na prática de atendimento, eu perguntava para as pessoas sempre qual é a dívida que tira o sono. E aí elas falavam, o cartão de crédito, o cheque especial. E aí quando eu falava assim, então agora vamos fazer aqui seu mapa de quitação de dívidas. Aí eu falava, você deve isso, você deve isso, você deve isso. E aí, quando eu chegava na dívida com parentes e amigos, e eu sempre perguntava qual é a sensação que essa dívida te gera, né? Porque é claro que dever o cheque especial e a fatura do cartão de crédito tira o sono, dever a casa tira o sono, dever o carro tira o sono. Você tem medo de perder sua casa, seu carro. E aí a pessoa me falava, ai, Dágia, eu tenho tanta vergonha de dever o fulano, eu tenho tanta vergonha de dever o Beltrano, e eu percebia que o impacto positivo na vida daquela pessoa era imediato quando ele conseguia dar uma tratativa para aquela dívida, um parcelamento, uma proposta, qualquer coisa. E isso fez com que eu criasse essa metodologia que eu tenho hoje, de priorizar essas dívidas. Então, não foi da minha cabeça que eu tirei. Primeiro você começa com dívida com parentes e amigos e agiotas. É porque na conversa com as pessoas dentro de consulta, era nítido a mudança da expressão facial da pessoa quando ela falava da dívida com pessoas, com amigos e com agiotas também, né? Então, entendendo isso, foi daí que eu comecei a ver na prática o quanto começar por essas dívidas traz paz para a cabeça da pessoa e tranquilidade para daí ela negociar as dívidas bancárias. Tá? E aí, aqui no método Mais Dinheiro Zero Dívida, recentemente eu tive 2 casos assim. Então, quando eu fui fazer uma entrevista com uma aluna nota 10 do método, né, que ganhou uma consultoria particular comigo, eu conversei com ela e falei, poxa, que legal seus resultados, tal. E, cara, de tudo isso, o que você tá mais feliz? Aí ela me falou, Dágia, eu tô feliz porque eu paguei o meu pai. E eu me emociono para falar disso, porque eu falei, caraca, ela protegeu o salário, ela vai fazer isso, ela vai fazer isso. E ela tá feliz porque ela pagou o pai. E recentemente aconteceu com a Marlu também. Ela recebeu uma devolução de um dinheiro do banco, uma contratação indevida que o banco enfiou lá na finança dela. E aí ela falou, nossa, eu tô feliz porque eu paguei o meu aluguel, paguei a energia e eu paguei uma pessoa que eu tava devendo, um parente que eu peguei um dinheiro emprestado porque o banco pegou todo o meu salário no mês passado. Então, tudo isso que eu tô falando aqui não é da minha cabeça porque eu inventei que primeiro você começa com dívida de amigo e de parente. É por ver na prática, na vida das pessoas que, ao negociar essa dívida, ao resolver essa dívida, isso traz a paz e a serenidade que ela precisa para, em seguida, atacar as próximas dívidas mais urgentes, que são as dívidas com garantia, que são as dívidas com consequência severa e, por fim, as dívidas sem garantia. Então, essa priorização, ela não traz só a questão financeira para frente, e sim também a serenidade, tranquilidade mental da razão e das emoções para lidar com a resolução dos problemas financeiros que vão vir em seguida. Então, trouxe aqui o exemplo da Marta e da Marlu para vocês, porque eu confesso para vocês que lá, quando eu fiz o meu primeiro atendimento, isso não estava claro para mim. Foi atendendo pessoas que eu falei, isso faz bem para as pessoas e isso virou a metodologia que hoje é o meu método Mais Dinheiro Zero Dívida. Que quando você tem clareza de qual dívida você resolver vai trazer um maior impacto positivo para a sua razão e para a sua emoção também, você vai conseguindo priorizar as suas dívidas, seguindo uma sequência lógica, racionalmente e também emocionalmente. Dagi, beleza, muito lindo isso que você falou, né? Muito legal, faz todo sentido. Nem sei se faz todo sentido, né? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Me falam aí se você está caindo as fichas, né? Mas quando eu falo na teoria que você começa pelas dívidas com parentes e amigos, e também agiotas, mas hoje eu estou falando só de parentes e amigos,
surgem os obstáculos. Então, é muito comum que mesmo tendo a clareza, né, mesmo tendo a clareza que você precisa começar pelas dívidas de parentes e amigos, e você quer começar por elas depois que você me escutou, você encontra obstáculos para fazer isso ser possível. E qual é o primeiro obstáculo? O banco pega todo o meu salário. Como é que eu vou negociar com o meu parente ou negociar com o meu amigo que eu estou devendo, sendo que quando o meu salário cai, o banco pega tudo a parte dele, deixa para mim um restinho que mal dá para eu sobreviver um mês, que mal dá para eu pagar a minha luz, a minha água, a minha comida e assim sucessivamente. E a primeira coisa que eu te falo é, eu te entendo, porque de fato é esse looping que você vive todo mês. É exatamente por isso que provavelmente você entrou no endividamento com parentes e familiares. Como é que isso é possível na prática, tá? Por que que isso é possível? Então, quero te dizer que eu entendo que parece que isso não é possível para você porque você está vivendo esse cenário. E aí eu entendo. Agora vamos entender na prática. Por que que o banco está pegando todo o seu salário? Dentro da minha metodologia, eu falo que você passa por 3 etapas. A clareza de entender as suas dívidas, entender onde é que você está, para onde você quer ir. E a etapa de preparação envolve a proteção salarial, que nada mais é do que é você que tem que mandar no seu dinheiro. Se você rala pra caramba, já existem leis no nosso país que deixam muito claro que ninguém pode mexer no seu dinheiro sem a sua autorização. E aí você vai encontrar nas minhas redes sociais várias aulas sobre proteção salarial. Então, para ser possível para você começar a negociar suas dívidas com amigos e parentes do jeito certo e priorizar essas dívidas, a primeira fichinha que vai ter que cair aí é que, para que isso seja possível, a proteção do seu salário é uma das etapas iniciais. Então, se hoje o banco pega todo o seu salário e parece que isso impossibilita, é um obstáculo para você negociar dívidas com amigos e parentes, fazer um parcelamento, uma renegociação com eles, é você entender que, opa, não está certo o banco pegar todo ou quase todo o meu salário com descontos compulsórios ali, direto quando o meu salário cai na conta. Isso está acontecendo porque eu autorizei várias coisas no banco e a Dai está me falando que eu posso proteger o meu salário, que ela tem vários vídeos no YouTube que ela explica isso. Então, se até aqui isso te parou, existe como eliminar esse obstáculo. E agora você sabe que existe essa possibilidade de proteger o seu salário para que você possa negociar e priorizar as dívidas que são mais importantes, tá? Que vêm em primeiro lugar, que são prioritárias. Outra dúvida que pode surgir, Dade, eu quero pagar primeiro a dívida com parente, mas eu não tenho todo o dinheiro. Então, eu entendi, Dade, que é importante eu priorizar as dívidas com amigos e parentes, porque isso vai eliminar uma vergonha que eu posso estar sentindo, ou até mesmo enfrentando numa celebração ali de família. Isso é respeitar a outra pessoa, isso é recuperar a minha serenidade mental para poder negociar as outras dívidas. Mas, cara, eu não tenho todo o dinheiro, Dade, você não tá entendendo. Eu devo muito, porque eu ganho, eu devo muito. Nem se eu ficar sem pegar no meu salário, se o banco não pegar meu salário e eu pegar o meu salário inteiro e dar para a pessoa, não vai pagar ainda. Eu entendo, tá? E o que é importante você entender? Quando você faz uma dívida, uma coisa que eu falo muito é que as duas pessoas são responsáveis por uma dívida, sabe? Quem emprestou e quem pegou emprestado. Se você não tem o dinheiro todo para pagar, isso não tem que ser algo que te impeça de começar a liquidar o débito. Então, talvez o que te para é você ter enfiado na sua cabeça que você só pode pagar aquele fulano e aquela fulana quando você tiver todo o dinheiro. E aí, às vezes, você até guarda debaixo no colchão e fala, ai, eu vou botar esses 100 reais aqui para eu tentar pagar a dívida juntar para pagar a dívida da fulana. E é muito melhor você dar logo esses 100 reais para fulana e falar, fulana, ó, tava te devendo 2.000 e agora eu tô te devendo 100, agora eu tô te devendo 1.900, do que você ficar carregando aquilo e postergando isso. Uma coisa que eu falo muito é que é melhor dever 2.000 reais e não pagar, ou é melhor você dever 10 vezes de 200 e estar pagando todo mês. Então, entenda, se o valor que você deve para amigo e para parente é muito alto e você não tem para pagar à vista, cara, eu vou ter que criar um plano de pagamento junto a essa pessoa. Então,
Com certeza, é melhor dever 10 vezes de 200 do que dever 2.000 e não saber como pagar. É melhor você dever 10 vezes de 200 e saber que 200 por mês, dentro de um processo de organização financeira, um caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você fez esse caminho e está conseguindo pagar os 200 por mês, do que você nem sonhar quando é que você vai ter 2.000 para pagar à vista a pessoa. Então, se até aqui esse obstáculo de não ter o dinheiro todo para a pessoa te parou, entenda que isso é possível sim, desde que você, dentro de um caminho de reorganização financeira, assuma somente um compromisso que você consiga pagar, mas que você realmente coloque ali que você vai pagar aquela pessoa em X vezes, né? X vezes de tanto, e que você vai pagar ela por mês. E quando eu falo isso, talvez vocês falem assim, Dagi, a pessoa não aceita assim. A pessoa falou assim para mim, não, precisa me pagar agora não. Quando você tiver o dinheiro todo, você me paga, tá? E isso acontece. Por isso que eu não tô falando aqui de agiota, eu tô falando de dívida com parente e amigo. Agiota é outra pauta e eu fiz uma live específica sobre isso. Eu tô falando aqui de amigo e parente, gente próxima que você pegou dinheiro emprestado. É comum que os amigos se preocupem com você. E até para evitar um desconforto, eles falem isso, né? Não, fulano, não precisa me pagar agora, não. E aqui dentro do meu método, é comum quando eu pergunto para as pessoas, você tem dívida com amigo e parente? Eles falam bem assim, Dagi, eu tenho, mas o meu pai é super tranquilo. Ele falou para mim que eu posso pagar quando puder. E aí, meu povo, vamos colocar o pezinho na realidade? Dinheiro não é uma coisa assim que, tá, nem que a pessoa seja muito rica. Se a pessoa é muito rica, eu peguei com aquele meu parente que é milionário. Uma pessoa que é rica sabe usar dinheiro, né? Ou ela te deu ou ela te emprestou. Se ela te emprestou, ela emprestou para receber. E às vezes ela tá fazendo isso de falar assim, não precisa me pagar parcelado não, pra ser boazinha com você. E eu vou além, tá, gente? Eu vou ser um pouquinho mais vou ser um pouquinho mais sincerona aqui, tá? Bocudona que fala, né? Sincera eu sou sempre, mas bocudona. Às vezes a pessoa que fala pra você, não precisa me pagar agora não, mete o pau em você pelas costas. E eu já vi isso muito acontecer, principalmente no banco, quando eu trabalhava lá. Eu via isso entre colegas de banco. Um colega emprestar dinheiro pro banco, fala, não, fulano, me paga quando você quiser. E aí na cozinha o colega falava, o fulano lá tá me devendo 2.000, mas tá viajando. Então, assim, e uma situação super chata, sabe? Então, e eu já vi isso acontecer entre pessoas, enfim, já vi isso acontecer muito, gente. Então, assim, eu sou da área de finanças, então eu brinco que nas minhas rodas de amigo mesmo, eu sou meio quieta, assim, não sou muito de falar muito dos meus assuntos, não. Mas quando você deve alguém, pague essa pessoa, sabe? Ou faça um combinado de pagar essa pessoa. Ou deixe tudo muito claro, muito bem especificado, é assim, é assado, fala a verdade. Se a verdade é eu tô super endividado, fale a verdade. Jogue preto no branco, não deixe as coisas debaixo do lençol, não deixe as coisas debaixo do tapete. Então, um ponto que eu falo é, se a pessoa falar assim, fulano, não precisa me pagar agora não, parcelado, me paga quando você puder. Fala assim, olha, eu agradeço a sua generosidade, mas eu prefiro acertar um plano de pagamento aqui com você e te pagar dessa forma, porque eu vou ficar mais tranquila, vou ficar em paz que você tá feliz e eu também tô feliz. E já adianto minhas desculpas por não poder te pagar tudo de uma vez à vista. Então, esses combinados, né, que eu falo que combinado não sai caro, também resolvem uma situação. Porque às vezes a pessoa fala, não me paga agora não, para não ficar ali desconfortável com você ou para te ajudar, e isso não é bom para você. Se você está num processo de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e você conversa com a pessoa certinho e combina com ela, você tem essa clareza de que você fez um acordo entre as partes e que combinado escreveu, não leu, pau comeu, né? Então, quando você vai lá no Serasa, no Feirão Limpa Nome, e faz um acordo, o seu nome sai do Serasa e você fica com o nome limpo. Ninguém fica falando bem assim, eu não vou te dar um cartão porque você parcelou no Serasa Limpa Nome. Nem existe isso. Não existe nenhum tipo de registro que deixe claro lá que você tem um parcelamento no Serasa Limpa Nome. Não existe isso. Você vai ter uma dívida de tipo parcelamento, qualquer coisa com aquela instituição, e não fica lá registrado. É um ex-endividado que pagou no Serasa Limpa Nome. Não fica.
né? E a dívida por pessoa é a mesma coisa. Tá, claro que talvez entre você e aquela pessoa possa surgir ali um certo desconforto, enfim, mas se a pessoa aceitar o acordo que fez com você, e você pagar o acordo em dia, por isso que eu falo, não assuma acordos que não vai conseguir pagar, tem porque isso tá errado. É combinado, tá legal, e vai chegar o dia que você vai quitar. Então, é sempre tomar cuidado com essas questões, porque o que eu tô falando aqui não é sobre juro de dívida, não é sobre só organização financeira, não é educação financeira tradicional. Se você me segue há pouco tempo, eu queria até dizer isso para você. Eu não sou educadora financeira tradicional. Eu falo sempre isso. A educação financeira tradicional, que fala gaste menos do que ganha, invista a diferença, corte seus gastos, reorganize seu orçamento, baixe uma planilha, anote os seus gastos. Cara, não funciona para quem tem dívida. Vai funcionar e ela é sempre útil, mas quem tem dívida primeiro vai ter que resolver o problema financeiro para 2 meses depois enfiar a educação financeira tradicional nos hábitos rotineiros. Uma pessoa que está no cenário de dever o cheque especial, dever o cartão de crédito, dever um monte de parcela, dever pessoa, dever parente, dever empréstimo de casa, de carro, de consignar, de crédito pessoal, de imposto, de condomínio, de PTU, não adianta chegar para ela e falar, poupa, meu amor, poupa R$ 100 todo mês. Investe no CDB, com liquidez diária, porque não vai funcionar. A pessoa primeiro vai ter que resolver o problema de saúde. Eu sempre dou um exemplo assim, não adianta você pegar uma pessoa na UTI e falar para ela, você precisa comer saudável. A pessoa está respirando por aparelho na UTI, caceta. Como é que ela vai, comer saudável? Nem comer, a pessoa está comendo por sonda. Então, quando a gente fala de tipos de ajuda financeira, uma coisa que eu falo muito eu sou especialista em gente encrencada, gente que está endividada. Quando eu tô no Uber, às vezes, eles perguntam, o que você faz? Eu falo, eu trabalho com gente muito endividada. E não é gente que deve 2 mil no cartão de crédito, não. É gente que deve 50 mil para cima, gente que deve muita coisa. E não gosto de falar em valor de dívida, porque para uma pessoa que ganha R$ 1.000, 30 mil de dívida é muita dívida. Então, eu sempre falo, é gente que deve muitas vezes o que ganha, né? Então, para mim, lembro que quando eu atendi a minha aluna Adriana, ela devia R$ 30 mil. Cara, ela ganhava um salário mínimo. Então, R$ 30 mil era 30 vezes o que ela ganhava. Então, quando eu falo aqui que o especialista em dívida, que é o que eu me intitulo aqui, e não só uma educadora financeira tradicional que vai ensinar você a gastar melhor e investir a diferença, né? Por que eu falo que tem essa diferença? Porque existe o cenário de doença e existe o cenário de educação de saúde, né? De prevenção à doença, inclusive. Então, o orçamento doméstico, o controle dos gastos, a administração do orçamento é a prevenção à doença. Uma vez que a pessoa já está doente, é preciso ter um tratamento. Não adianta uma pessoa endividada querer usar a educação financeira tradicional para resolver seus problemas financeiros. Não vai funcionar. Então, é muito comum que vocês me vejam, aliás, é muito comum que vocês não me vejam falando de orçamento, de cortar um negocinho aqui, de cortar otimiza tal gasto, troca suas lâmpadas amarelas por lâmpadas de LED, porque isso não vai funcionar para resolver a vida de um endividado que 50% do salário dele está indo para o banco. É preciso primeiro resolver o problema financeiro. E eu gosto muito de frisar isso aqui com vocês, porque uma confusão que eu vejo muito na informação de educação financeira é o endividado, entre aspas, que está na UTI, querendo utilizar a técnica de comer saudável e fazer atividade física. E isso é muito comum. Então, eu gosto muito de explicar os graus de educação financeira. Você tem a educação financeira para endividado, que hoje é a maior parte da população. Você tem a educação financeira para aquelas pessoas que gastam tudo que ganham e não sobra, mas não estão com dívida, que aí é a organização financeira, é o famoso 0 a 0 que eu chamo. Gasta tudo que ganha, não tem dívida, né? Paga um cartão em dia, só o dinheiro não sobra. Você tem a educação financeira para aquelas pessoas que sobram um pouquinho, mas não sabem investir. Você tem a educação financeira para aquelas pessoas que investem pra caramba e querem ser investidores de verdade, querem investir em ações e vários tipos de investimento, né? Você tem a educação financeira para os investidores arrojados, que investem em ações, em trade, em vários assuntos e assim sucessivamente. E você tem, inclusive, a educação financeira para jovens e para adultos que queiram fazer renda extra, que queiram buscar a maior performance nas suas finanças. Então, você tem vários subdivisões, que é comum chamar de subnichos, tá? Dentro de finanças pessoais. E eu percebo muito que a falta de clareza do endividado ter a humildade
de se identificar endividado atrasa muito o processo dele. É muito comum que pessoas comprem o meu curso depois de ter comprado o curso de outra pessoa. Excelentes profissionais. Eu tenho colegas que são excelentes profissionais, com excelentes metodologias, mas a pessoa entra na metodologia doente. Então, acontece muito com os meus colegas que compram o curso do Ezequiel, que é um cara incrível, um professor que ensina milhas, mas a pessoa entra lá super endividada e não consegue aplicar, às vezes, o conteúdo do meu amigo Ezequiel, e aí vem fazer o meu método para depois fazer o dele, porque o método dele é fenomenal. Inclusive, eu tô com uma aluna que é aluna dele, né? Que tá ganhando dinheiro com milhas porque se organizou financeiramente. Quando ela se organizou, ela conseguiu dar um start lá. Eu tenho uma outra aluna que tá comigo e com ele, fazendo as duas metodologias e tá arregaçando. Já diminuiu quase 50 mil os empréstimos delas de juro, né? E tá fazendo renda extra lindamente, porque ganhar dinheiro com milhas aéreas e com outros tipos de formas de ganhar dinheiro com isso é possível também. Inclusive, é incrível, recomendo super que vocês sigam o Ezequiel, que ele ensina isso. Mas, tanto que eu tenho um bônus lá no curso dele, quando eu falo disso. Primeiro vai ter que resolver a doença, primeiro vai ter que resolver o superendividamento. Não adianta, ou o endividamento que seja tradicional, né, que não seja superendividamento. E eu saí desse contexto da dívida com parente e amigo e entrei nessa aspas para explicar isso para você. Primeiro resolve a doença, depois vai começar a educação financeira tradicional. E uma pessoa que está devendo para parentes e amigos está numa situação de endividamento grave, seja por uma conduta errada dela diante do dinheiro, ou seja porque o banco já não dá mais crédito para ela, porque uma pessoa que pega dinheiro com amigo e parente é porque não tem mais crédito na praça. Tão simples quanto isso. Muito difícil alguém recorrer para amigo e parente tendo crédito no banco. Olha aquela frase, é melhor dever para banco do que para parente, foi inventada à toa. Não foi, vocês sabem disso, né? Dágio, beleza, você falou, né, do porquê que isso é importante. Agora, como é que eu começo a aplicar isso na prática da minha vida? Galera, eu faço conteúdo na internet aqui há 4 anos. Quase não, já faz 5 anos, caraca. Eu comecei em 2017 a produzir qualquer tipo de conteúdo aqui. Quando eu saí do banco, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um conteúdo no Facebook, né? Lá dizendo o que eu fazia. E aí, ao longo desses anos todos, fazendo o que eu faço, e eu sou uma pessoa também. Eu também tenho coisas na minha vida que eu gosto de resolver, que eu preciso resolver, enfim. E tem um comportamento que é muito comum de acontecer quando a gente tem algo para resolver e a gente faz tudo menos resolver esse algo, que é a procrastinação. E essa procrastinação muitas vezes não é só comportamental, do tipo, eu sou procrastinador, tô enrolando fazer. É por travas mentais, travas de conhecimento. Eu não sei como resolver o problema, Dagi. Então, dentro desses anos todos que eu trabalho com isso, e ao passo que o meu método, né, que a metodologia que eu criei, ela foi ganhando clientes com resultados, ganhando espaço na mídia. Então, hoje eu tenho uma quantidade de pessoas que me acompanham. Falo que eu não sou famosa igual a Anitta, não, mas eu tenho uma quantidade de pessoas que consomem meu conteúdo todos os dias. Eu percebi essa falta de clareza. Então, se você me segue há pouco tempo, eu acho importante você saber, sim, eu tenho um acompanhamento pago, né? De tempos em tempos eu abro essa oportunidade para as pessoas que querem comprar a minha metodologia e ter o suporte meu e da minha equipe para ajudar a fazer. É a única forma de resolver? Longe disso. Você tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de blog, um monte de coisa. Eu mesmo faço conteúdo gratuito aqui todo dia, porque é exatamente esse conteúdo que eu faço aqui é exatamente para mostrar para as pessoas que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e que elas já deem um passo prático. Então, toda aula minha tem um passo prático. Já eu vou dar um passo prático aqui para vocês colocarem em prática logo em seguida. E existe a possibilidade de você não fazer nada. E o que eu vejo, tá? Eu sempre falo, são 3 caminhos. O caminho do não fazer nada, o caminho de fazer com conteúdo de graça
e o fazer de forma paga, remunerando alguém, né? Então, eu tenho uma solução paga, ela só não fica aberta de toda hora, ela abre de tempos em tempos, porque eu acompanho os alunos de perto, não faria sentido todo dia estar chegando gente nova lá no curso. Dito isso, eu vejo que as pessoas ficam aqui, ó, nesse primeiro tipo aqui, que é não fazer nada. Então, quando a pessoa fala assim, eu tô vendo suas lives e tô gostando muito do seu conteúdo. Cara, eu agradeço, que bom que você gosta de mim, que você gosta do que eu faço e tal, mas o que é um ponto importante aqui? O que você já colocou em prática? Quando eu entro no DAGE Me Ajuda, que é um programa que eu falo aqui frente a frente com as pessoas, eu falo, cara, o que você já colocou em prática do que eu ensino gratuitamente aqui? Né? Aí a pessoa normalmente tem gente que fala, não fiz nada, né? Tem gente que fala assim, olha, Dage, gosto pra caramba de você, mas não o suficiente para te pagar 2.000 pila para entrar no teu método. Gosto de você, mas não o suficiente para me comprometer financeiramente e também te dar meu tempo sendo seu aluno. E eu respeito isso para um caramba, tá? Então, respeito pra caramba, mas é uma decisão. E a partir do momento que você decide não pagar alguém ou seguir uma metodologia, você decide fazer sozinho. Aí eu pergunto para a pessoa, o que você já fez do que está aqui gratuitamente disponível? Eu fui lá no banco, mas a gerente me disse que tal coisa. Então, né? Se você realmente acompanha meu conteúdo gratuito, tem trocentos vídeos onde eu falo que isso aqui, o que a gerente fala, não é relevante para um processo de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Então, a pessoa está tentando, no erro, no acerto, pode ser que uma hora ela consiga. Eu não tenho controle sobre as pessoas que me seguem aqui. Eu fico super feliz quando alguém fala assim, putz, Dage, resolvi minha vida só com seu conteúdo gratuito. Mas não é o que acontece na maioria das pessoas. Elas acabam procrastinando, parando no meio do caminho, travando no obstáculo e assim sucessivamente. E aí tem as pessoas que eu falo que o terceiro caminho é você seguir uma metodologia, que pode ser a da Dage ou de qualquer outra pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque os meus alunos têm problema com procrastinação. Eu tô falando de procrastinação de resolver o problema aqui, que é o que eu vejo as pessoas errando. Vocês acham que os meus alunos são as pessoas mais perfeitas do universo? Que eles nunca fazem besteira, que eles nunca têm obstáculos? Muito pelo contrário. Os meus alunos têm dificuldades todo santo day. Todos os dias, tanto que a gente atende eles todos os dias. Todos os dias. Eles têm que tirar dúvidas comigo toda quarta-feira. Eles têm implementação do método. Ontem ficamos até 11 horas juntos. Eles têm dificuldade com procrastinação. Se não é eu lá dando um monte de puxão de orelha, eles não vão para frente, não. A gente tem que desenhar um método, tem que dar ferramentas comportamentais para ajudar eles a se organizarem a fazer. Então, a procrastinação, ela tá presa. Cara, eu não conheço uma pessoa que não procrastina nada, tá? Eu não conheço. Eu acho que até o mestre da produtividade procrastina alguma coisa, porque a procrastinação é fugir daquilo que a gente sabe que tem que fazer. É quase que a coisa de luta e fuga que tem dentro da gente, do nosso cérebro mais primitivo. Então, onde que eu vejo que as pessoas erram muito nisso? Né? As pessoas erram nesse aspecto quando elas estão diante do problema de dever para parentes e amigos e não vai para frente. Não vai para frente. Não põe isso como uma coisa para ser resolvido. Não prioriza. Não escolhe um desses 3 caminhos que eu falo aqui, que são 3 caminhos. Vocês acham que, igual eu falei, lá atrás, quando eu ainda estava começando, eu não falava tão abertamente, eu acho assim, olha, eu tenho um curso, eu acho que você deveria comprar. Hoje, conhecendo a galera do jeito que eu conheço, tendo 5 anos de chão aí, de internet, de rede social, eu falo de boca cheia. A chance de você conseguir não fazendo nada é 0, a chance de você conseguir sozinha é 1 em 1000, e a chance de fazer e conseguir tendo um método é 33%. E eu falo isso abertamente aqui, por quê? Inclusive aos meus alunos que estão me assistindo aqui em live, já vai um puxão de orelha. Se você não tá com as suas atividades do curso em dia, não era para você estar aqui ao vivo. Eu falei para você, só vai assistir minhas lives se tiver com tudo em dia e tiver com tempo para me assistir ao vivo e dar uma reforçada na parte motivacional, lembrar os fundamentos, lembrar qual dívida que vem primeiro, porque aluno meu tá seguindo passo a passo e eu puxo a orelha. E eu falo para eles, inclusive, eu falo assim, ó, se eu me importasse com o número de gente ao vivo, eu falava para meus alunos bem assim, ó, vem assistir minhas lives.
Mas eu falo muito para os meus alunos, eu sou professora de vocês e o conteúdo está organizado passo a passo para vocês executarem o conteúdo do método. Então, primeiro consumir o método, depois assistir as minhas lives. Eu fico super feliz quando a Débora, que está aqui, que é uma pessoa que já se livrou das dívidas, vem aqui numa live me ouvir, para reforçar o desejo dela de se continuar sem dívida, até mesmo para dar um apoio para a professora empreendedora, falar que a professora é boa. Eu brinco para os meus alunos, ó, se vocês quiserem entrar lá para dizer que eu sou linda e maravilhosa, pode me mandar. Então, se eu fosse uma professora que me importasse com o número de pessoas ao vivo, eu falava para os meus 1000 e poucos alunos, falar assim, ó, entra nas minhas lives para mandar coraçãozinho, ou entra nas minhas lives, senão vocês não vão conseguir se livrar das dívidas. Muito pelo contrário, como eu sei que tempo é dinheiro, eu falo para os meus alunos, ó, vocês precisam de meia hora por dia para executar o passo a passo do método. Tem bastante coisa para fazer. Então, vocês só venham para as lives da prof se vocês estiverem com tempo extra, né? Então, se vocês quiserem ali o calor do ao vivo, mas eu tô ao vivo com vocês também segunda e quarta. Então, é uma coisa muito doida que até se eu for parar para pensar, vai um pouco contra o movimento da internet, que é ter bastante gente em live, ou fazer um... Cara, eu quero que esteja ao vivo aqui comigo quem queira estar e quem está disposto a começar essa parada e quer pegar essas técnicas e estratégias que eu dou aqui para começar a colocar em prática. Então, eu tô trazendo essas nuances para vocês, eu até fugi um pouco aqui do tema da live, mas para vocês terem essa clareza, sabe? Ultimamente eu tenho tido muita responsabilidade de deixar muito claro para as pessoas os caminhos que existem e que é preciso começar. E quando eu cito a procrastinação, eu falo para vocês, os meus alunos procrastinam. Então, assim, literalmente vocês entenderem que a procrastinação é onde eu vejo que as pessoas erram com relação a essa dívida que eu tô falando. Então, pega aqui, ó, olha o título dessa live que eu falei aqui, ó. Essa é a primeira dívida que você precisa negociar para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, que é a dívida de parente e amigo. O que a pessoa faz na prática? Adivinha o que ela faz na prática? Não, semana que vem eu falo com a Joana. Não, não vai dar para pagar a Ana agora. Então, o que eu vou fazer? Vai entrar um dinheiro lá e aí daqui uns 2 meses eu devo conseguir pagar a Ana. E fica enrolando a dívida da Ana e quando vê, passa um ano. E passa mesmo, viu? Você nem vê. E aí, entendendo isso, Dagi, tá bom, e como é que eu começo? Cara, você tem que começar negociando. Então, assim, vou reforçar aqui, tá? Um jeito certo de resolver dívida com parente e amigo é negociando, tá? Então, o que isso é na prática? Você vai entender qual é o valor que você deve para aquela pessoa. Então, existem parentes que são meio agiotas, eu falo, que você fica pagando só o juro. E aí eu acho que é legal você tratar o parente, que é como se fosse um agiota, como agiota, tá? Mas o parente, né, quando a gente fala assim que é o parente, o amigo, em geral a pessoa te deu o dinheiro e falou, olha, me paga mês que vem, ou me paga quando você puder. É você colocar, fazer uma lista mesmo de todas as pessoas que você deve. Então, sempre que eu faço o evento gratuito aqui nas redes, que é a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu falo, coloque as suas dívidas no papel e ensino a separação. E as dívidas com parentes e amigos, elas ficam aqui no primeiro quadrante, que são dívidas com parentes, amigos e agiotas. Coloca a lista, né, do nome das pessoas que você deve. E o que é importante você entender? Dentro do caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você vai ter 3 pilares. A clareza, que é você saber o que você deve, qual que é o valor justo, tem bastante coisa envolvida em clareza. A preparação, que é você fazer um levantamento dessas informações, você proteger o seu salário, tem várias coisas ali na parte de preparação, na parte de levantamento de documentos, para só depois você ir para a negociação. Porque quando você passa pela preparação, você faz a proteção do seu salário, que é parar de deixar o banco comer todo o seu salário e não sobrar nada para você, porque fazendo a proteção do seu salário, você vai conseguir negociar as dívidas com o banco e o seu salário está na sua mão, é você quem deve mandar no seu salário e não o banco. E aí, assim, você vai estar pronto para entender, cara, agora que o banco já não come R$ 500 por mês meu de juro de cheque especial e de tarifa bancária, de um monte de coisa que eu não precisava pagar, de juro de rotativo de cartão, eu consigo assumir com essas 5 pessoas que eu devo R$ 100 por mês. Então, o caminho para se livrar de dívida com amigo e parente é sim fazendo um parcelamento dessa dívida, chamando essa pessoa para conversar, sentando com essa pessoa para conversar e fazendo um parcelamento com ela. Cara, isso vai dar uma paz na sua cabeça tão grande, mas tão grande. E isso vale para outras dívidas também. Só que a dívida com parente e com amigo é mais fácil você sentar e conversar e chegar numa negociação, na maioria dos casos, do que você
do que você ir lá no banco e negociar, que envolve juro, que envolve resolução. Então, são cenários diferentes. E aqui eu vou um pouquinho além. Se a dívida que você tem com o amigo e com o parente é no cartão dessa pessoa, eu sempre falo que também é o caminho de ir lá, parcelar e pagar, porque você usou o nome dessa pessoa. Não adianta você querer, Dade, tem como eu aplicar uma técnica de negociação no nome de outra pessoa? Só se a outra pessoa estiver de acordo. Se ela concordar de você fazer algo ali, colocando o nome dela, e vai precisar dela. Você não consegue fazer negociação no nome de outra pessoa, você não consegue ligar no banco em nome de outra pessoa. Isso até é crime, tá? Você não pode se passar por outra pessoa no telefone só porque você tem os dados da pessoa. Isso é crime mesmo. Como é o nome do negócio? É falsidade. Como você finge a identidade? Tem um nome lá, agora me fugiu o nome. Que é um nome, é um crime mesmo, você se passar por outra pessoa. Então, quando você entende isso, fica mais fácil de você dar o próximo passo. Então, o jeito certo de começar a se livrar das dívidas de parentes e amigos, que são empréstimos de dinheiro, é negociando com essas pessoas de forma parcelada e, principalmente, reforçando que não assuma compromissos que você não vai honrar. A sua palavra precisa ser muito forte a partir de agora. A partir do momento que você decidiu se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, a sua palavra, os compromissos que você assumir, têm que ser honrados. Então, não vai assumir que você vai pagar R$500 por mês e você não vai conseguir. Por isso que, quando você assume esse compromisso, você prioriza essas dívidas e vai negociando as outras em sequência. Mas esse compromisso, receber o dinheiro, você vai pagar. Foi o que aconteceu com a Marta. Ela falou, Dade, eu recebi o meu dinheiro, fui lá e dei R$300 pro meu pai, mês que vem eu vou dar mais 300 e acabou, não devo mais ele. E algo que fica muito forte na minha cabeça, o que estava passando na cabeça dessa mãe, dessa mulher, né, grande já, que já saiu de casa, tá devendo míseros R$600 pro pai, né, pro tamanho da alegria que ela demonstrou ao quitar o pai, eu imagino o tamanho do peso, da vergonha, nossa, que merda de vida, que eu não tinha R$600, tive que pedir pro meu pai. Então eu faço ideia de todos os pensamentos que passaram na cabeça dela durante todo o período que ela ficou devendo R$600 pro pai. E graças a Deus foi possível para ela pagar em 2 vezes de 300, né, em 2 meses de método junto comigo. Porque ela aplicou o método, o banco parou de pegar tudo lá do salário dela e agora ela tá negociando lá as outras dívidas, já negociou várias e tal, e priorizou as dívidas que envolviam a honra, a palavra dela. E isso é para você entender que é possível. Dage, vamos lá, você me falou que você ia me falar uma coisa prática aqui, né, para eu começar agora. O que eu posso fazer em seguida daqui, né? E olha, turma, eu falo muito para vocês aqui, né, e isso é uma coisa, acho que é um amadurecimento da Dage como profissional. Eu tinha, né, eu sempre falo que eu pisava muito em ovos para falar para as pessoas, assim, sobre, olha, você tem a opção de fazer sozinho, você tem a opção de fazer com um curso, e eu tenho, que é o meu método, né, você tem a opção de me pagar aqui para ter acesso ao meu método, a ter acesso a mim, ao meu suporte pessoal, junto com você, junto com a minha equipe, e eu acho que, assim, eu não deixava isso tão claro isso aqui na minha comunicação, e eu volto nesse assunto para dizer uma coisa para vocês. Esse conteúdo gratuito aqui, eu vou dar um passo para vocês que está lá dentro do curso. Então, quando eu trago um passo prático para vocês, é um conteúdo que faz parte da minha metodologia. Então, assim, é importante você ouvir uma aula gratuita como essa e prestar atenção de verdade, colocar em prática, sabe? Então, o que eu vou falar aqui para vocês agora, que é o que você já pode dar um primeiro passo, é para vocês fixarem mesmo e colocar em prática. Então, eu chamei a atenção de vocês aqui agora, para vocês, quem tá aí cozinhando, assistindo outra coisa, fazendo outra coisa, fica aqui comigo agora, a gente está caminhando para o encerramento, eu quero que você preste bem atenção aqui nesse fechamento. Então, assim, qual que é o passo prático, Dade, que eu posso dar saindo dessa aula aqui com você? Depois de fazer a lista com todas essas pessoas, o teu passo é pegar essa lista e ir para frente do espelho. E você vai estranhar o que eu vou te falar agora, mas você vai para frente do espelho, vai olhar para a tua imagem na frente do espelho e vai dizer, eu não sou a minha dívida. Eu não sou caloteiro, eu não sou vagabundo, eu não sou sem vergonha, eu não sou um caloteiro. Isso aqui é um problema que eu estou passando e que eu vou resolver, um de cada vez, até eu me livrar de todas as minhas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu não sou minha dívida,
e agora eu vou começar a resolver esse problema. Isso é um passo meio de coach, meio motivacional, mas que funciona. Porque quando você está com dívida, e eu já estive aí, a sua estima como pessoa, como profissional, está no chão para baixo, se quiçá no subsolo. Quando você toma posse da resolução do teu problema, você começa a encontrar força para ter as conversas importantes que você precisa ter. Porque um erro comum que as pessoas cometem quando tem uma dívida é não falar abertamente disso com a pessoa que você está devendo. Você não precisa contar para o seu vizinho que você tem dívida, mas é muito errado você fugir dos seus credores, não atender telefones, não responder mensagens, não falar com as pessoas. É muito errado. Então, assim, você entendendo que você não é a sua dívida, e que você vai se livrar de todas as dívidas e vai fazer o dinheiro sobrar todos os meses, o próximo passo é ter uma conversa com essas pessoas. É você passar a mão no telefone e não é mandar um áudio de WhatsApp, não. É ligar ou conversar pessoalmente. Fulano, eu tô te ligando aqui porque eu quero conversar um assunto sério com você. Tal dia, eu peguei esse dinheiro emprestado com você, falei que ia te pagar em 30 dias ou em 2 meses, e eu não honrei com a minha palavra. E a primeira coisa, eu queria te pedir desculpa por isso. Eu te pedir desculpa porque isso foi responsabilidade minha, foi uma atitude até infantil, e eu tô aqui para me desculpar com você. Você me desculpa por isso? Mas eu não tô só para pedir desculpa, não. Eu tô aqui também para a gente fazer um plano de pagamento, para que eu possa te pagar isso de forma parcelada, de uma forma que eu consiga te pagar. E eu sei que você é generoso pra caramba, e que você vai falar que eu posso pagar quando puder, mas é importante, para mim e para você, que você saiba que eu vou te pagar dessa forma, sem atraso, sem enrolação a partir de agora, cumprindo o compromisso que eu firmei com você lá atrás. O que você me diz a respeito disso? Eu garanto que ao você fazer isso, você vai desconcertar a outra pessoa. Porque aqui, né, na maioria do rolê aí, não é comum a gente ter conversas poderosas, conversas claras, conversas firmes, até mesmo conversas educadas. É comum mandar uma mensagenzinha de um WhatsApp. Ah, se eu puder, eu te pago. Tá? E você pode até falar, olha, estou até fazendo uma renda extra para te pagar esse dinheiro e assim sucessivamente. Então, eu realmente estou dentro de um plano de reorganização financeira. Eu decidi que eu não quero mais viver desse jeito. E eu tenho certeza absoluta que mesmo que a resposta da pessoa seja assim, ah, cara, isso é problema seu, não quero nem saber, me paga meu dinheiro que você deve. Pode ser que a pessoa te responda isso. Você vai saber que você deu um passo, sabe? Que você avançou, que você foi um pouco mais adiante. Então, ter essas conversas com os seus credores foi algo que eu aprendi lá atrás. E que por a gente, muitas vezes, ir lá no gerente de banco, e o gerente de banco não dá uma resposta, né? A gente acaba desanimando de ser honesto, de ser correto. Como eu falo aqui sempre, eu não ensino ninguém a dar calote, a não pagar dívida, a deixar o nome ficar sujo para negociar, depois no limpa-nome. Definitivamente não é isso que eu ensino. Eu não ensino parar de pagar e negociar depois, eu ensino a negociar agora. Se você tá com o nome sujo, você já tinha que estar negociando faz tempo. E assim sucessivamente, tem muito vídeo aqui onde eu falo disso. E o mesmo vale para dívida com parente agiota. Conversar com essas pessoas e se posicionar vai ser o que vai te dar liberdade e paz para dar os próximos passos. E o que é muito importante isso? Não faça essa conversa e não faça uma proposta de parcelamento se você vai continuar com a mesma palhaçada de priorizar pagar a fatura do cartão de crédito ao invés de pagar essa pessoa. Não faça a palhaçada de ir conversar com essa pessoa e não honrar com a sua palavra mais uma vez. Por isso que isso tem que ser parte de uma decisão pessoal de definitivamente se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, eu estou sendo mais incisiva aqui, porque tem gente que faz isso, essa palhaçada, de ir todo bonitinho lá, pedir para negociar e depois não honra com a negociação. E eu falo isso, inclusive, com relação a banco. Você não deve aceitar nenhuma negociação se você não vai ter peito para honrar ela. É melhor você não negociar e falar, ó, não tenho condições de aceitar a negociação desse jeito, vai faltar comida na minha casa se eu aceitar. Eu não vou aceitar só para o meu nome sair do Serasa e depois eu me endividar de novo. Então, assim, é um pouco duro isso que eu falei. Como eu sempre falo, né, a Dagi professora não tem como sair de mim. Não tem como eu ser fofinha aqui e ser a professora durona que eu sou em geral, porque senão seria uma mentirosa, né? Seria uma atriz. Eu sou muito dura aqui
para que pessoas com dívidas saiam da posição de vítimas da própria história, né? Você está devendo porque você tomou atitudes erradas, porque você emprestou seu nome, porque você passou por uma situação difícil e não tinha reserva financeira para passar por essa situação difícil. Você não é sua dívida, a culpa não é toda sua, o sistema financeiro é todo feito para que você se mergulhe nessa bola de neve e não saia mais daí. E eu tô aqui dizendo que, por pior que seja a situação, é possível você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E tudo isso começa com uma puta de uma decisão, uma visualização de que você não é um filho da mãe porque tá com dívida, você é só uma pessoa que passou por infinitas coisas e não teve instrução, e que você pode se livrar dessas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e o primeiro passo é cravar coragem e determinação para começar esse processo, um passo de cada vez, uma atitude por dia. Essa frase, um passo de cada vez, uma atitude por dia, eu criei ela lá em 2017, porque ficou claro para mim que o caminho que eu estava seguindo para empreender, eu só tinha um jeito de fazer dar certo, fazer um passo de cada vez e todos os dias decidir fazer isso dar certo. E eu falo isso para os meus alunos com muita frequência. Eu falo para eles, vocês são corajosos pra caramba, porque todos os dias vocês decidem sair da estatística de um Brasil que tem 74% das famílias se declarando endividada e 60 milhões de pessoas com o nome sujo. Todos os dias vocês tomam a atitude de sair dessa estatística. E é por isso que todos os dias eu estou aqui, convidando vocês, que ainda não são os meus alunos, para saírem dessa estatística. Comecem por negociar dívidas com parentes e amigos e agiotas, que eu tenho outro vídeo que eu falo só sobre agiota, que é um pouquinho mais complicado que parente e amigo, para que você comece esse caminho com o pé direito, recuperando principalmente a sua dignidade, a sua paz mental, respeitando a outra pessoa e tendo serenidade para, assim, se livrar de uma dívida de cada vez. Então, para a gente fazer um grande resumo do que a gente falou aqui, nós começamos essa aula de hoje falando sobre que essa é a dívida que você deve começar, dívida com parente e amigo. Falamos que isso é importante porque isso vai resolver uma vergonha que talvez você sinta, isso é respeitar o outro e que isso traz paz mental para você. Falamos que isso não significa dar o calote nas outras dívidas e que sim, isso é começar pelas dívidas que são prioritárias. Falamos que isso é importante pela vantagem que traz de você saber que você está em paz com a sua consciência e também que você está fazendo o bem para outra pessoa e respeitando a outra pessoa. Dei alguns exemplos de alunos para vocês. A gente removeu aqui alguns obstáculos que poderiam estar te parando de começar a resolver isso, que, cara, se o banco pega todo o meu salário, se eu não tenho o dinheiro todo, se a pessoa diz que não quer receber parcelado, que me pague quando puder. Falamos sobre a procrastinação, né, que é enrolar para resolver o problema. Falamos sobre que o jeito certo é negociar, fazer uma boa negociação. E aqui eu dei um passo prático para você começar, a partir de agora, já a ter conversas poderosas com essas pessoas, amigos e parentes que você está devendo. Esse foi o nosso resumo da nossa aula de hoje. Espero que tenha verdadeiramente contribuído aí na jornada de vocês. Foi um prazer te conduzir aqui nessa aula. Deixe seu comentário, seu like se você gostou e continue aí criando a sua nova vida com mais dinheiro, zero dívida, e saiba que sim, você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu tô aqui todo dia para te lembrar que isso é possível.